tudo, da importância da profissão na vida da gente, daqui já como profissão nas nossas vidas. E aí a gente tinha acertado com vocês de trazer algumas temáticas, algumas profissões, alguns profissionais, na verdade, para conversar com vocês sobre essas profissões, sobre a formação, sobre o mercado e campo de trabalho, para auxiliar vocês nessas escolhas, né, que a gente faz na vida e que precisa fazer para seguir aí nosso caminho profissional. A gente vai inaugurar esse momento com o pé direito, digamos assim, com os dois pés, na verdade. A gente vai inaugurar esse momento com os dois pés, porque o esquerdo também é bom, é muito bom. E aí a gente está trazendo um convidado que vai falar sobre computação, sobre tecnologias, sobre redes sociais e como que isso se comporta na nossa vida, tanto na nossa vida social, como também numa perspectiva de engajamento profissional. Então, acho que a gente é importante, inclusive, para refletirmos aspectos que podem, inclusive, cair num processo, por exemplo, de redação do nosso Enem. Né? A gente sabe que as novas tecnologias estão aí. A pandemia trouxe as novas tecnologias em várias áreas da vida da gente de uma forma meio rápida, abrupta, que a gente precisou se adequar a isso, como, por exemplo, na educação mesmo, estamos nós aqui tendo aula por uma plataforma, né? Coisa que não se imagina, sabia que se podia, mas pouco acreditava que fosse ser tão rápido, que na verdade já poderia estar acontecendo há muito mais tempo. Né? Então, assim, de uma hora para outra precisou se fazer. Muitos professores têm aprendido a fazer fazendo, porque não tiveram a oportunidade de se especializar e profissionalizar nisso, mas isso também tem outros ganhos de fazer a gente aprender no caminho, aprender com erros e com acertos. Então, esse papo vai trazer muito para a gente essa perspectiva de como que as tecnologias estão na vida da gente e como que isso se aplica como uma profissão, uma escolha profissional, de repente, para a gente aprofundar esse nosso olhar. Vai ser uma noite linda. Apresento a vocês o nosso querido Julian Zancanaro. Acertei, Julian. Acertou. O outro sobrenome ele vai dizer a vocês, tá bom? Mas o Julian fala diretamente do Canadá com vocês. Olha como vocês estão chiques. Julian fala diretamente do Canadá, mas é nosso, é brasileirinho. E vai poder deleitar aí com a gente essa noite. A ideia é que ele vá conversando e que seja realmente um diálogo, tá bom? Que a gente não está aqui só para ouvir, mas para conversar com ele. Vocês vão tirando dúvidas, vão dialogando para que isso cresça e fique ainda maior nessa possibilidade de aprendizado. Tá bom, gente? Vamos aproveitar a presença do Julian aqui da melhor forma possível. Julian, é com você, meu querido. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui. E, bom, eu vou começar contando um pouquinho. Bom, meu nome é Julian Zancanaro Rostirola. Eu vivo aqui no Canadá já faz 4 anos. E eu sou do Rio Grande do Sul. E minha vida toda foi na computação. Então, eu fiz faculdade em computação, eu fiz especialização em computação, eu comecei fazendo mestrado e depois transformei em uma especialização. Trabalhei em algumas empresas no Brasil, trabalhei primeiro no IBGE, um órgão que faz o censo e tudo mais, trabalhei na área de TI lá, numa parte mais que tem a ver com uma parte mais técnica. Depois eu entrei num banco, no Banrisul, que é o Banco do Estado lá do Rio Grande do Sul. Depois eu trabalhei também numa companhia de energia elétrica, também na área de computação. E agora eu estou trabalhando numa companhia que seria, aqui no Canadá, seria mais como se fosse é uma companhia que faz a gestão das loterias, cassinos e tudo que envolve jogos, que aqui toda essa parte é legalizada. Então, tem empresas do estado que controlam toda essa parte. Então, como vocês podem ver, são empresas de áreas diferentes, não são empresas necessariamente de tecnologia, de computação, mas são empresas de diversos setores e elas se usam da computação e se usam muito da computação para fazer o seu negócio. Então, para fazer o seu negócio andar, tanto o banco, com as milhares de transações e clientes e tudo que envolve,
e todo o processamento que é necessário, quanto uma companhia de energia elétrica, que precisa fornecer energia para os clientes e precisa da computação para isso também, quanto a área de jogos, que as pessoas apostam, todo esse tipo de coisa, e tudo envolve, então, computação. Então, esse mais ou menos foi o meu percurso, assim, e eu trabalhava no emprego público no Brasil, e decidi fazer essa mudança para cá, assim. No início foi uma experiência bem assim, complicada, difícil. Sempre é difícil um processo de migração e tem a questão da língua, mas uma área como computação, assim, é uma coisa incrível, assim, porque é uma área que ela abre caminhos, não interessa o lugar, você tem um mercado de trabalho que existe. Então, por mais que exista essa barreira da língua, ultrapassada essa barreira da língua, você tem um campo de trabalho aberto para você trabalhar na sua área, em qualquer lugar do mundo. E hoje aconteceu um movimento bem interessante, como a Karen tinha falado, que é uma coisa que meio que aconteceu mais rápido do que estava previsto, assim. Coisas foram acontecendo e tecnologias foram se aprimorando, como essa que a gente está usando agora, de conversas e que já existia, mas agora tem muito mais opções, tem muito mais, como também softwares para fazer, para a pessoa trabalhar, seja a área qual for, conseguir fazer as coisas remotamente, não precisar estar sempre no ambiente de trabalho. E isso foi propiciado de maneira rápida, por causa da pandemia também, e nesse momento que eu estou falando agora, eu trabalho 100% remoto, e muitas empresas daqui para a área de computação, elas estão pensando em colocar essa opção para o funcionário de trabalhar 100% remoto. Então, isso foi uma coisa que na empresa que eu trabalho agora não existia antes, não existia trabalho remoto, praticamente, passou a existir e agora já está se conversando para que exista permanentemente esse tipo de coisa. Então, são coisas que vão evoluindo e a informática e a computação em geral é uma área que é muito, 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 muito dinâmica e tecnologias novas vão sendo criadas a todo momento e a pessoa que escolhe uma área desse tipo, ela tem que estar cada vez mais preparada para se adaptar a essas mudanças que vão acontecendo e aprender coisas novas sempre. Então é uma coisa bem interessante isso, e é uma coisa que às vezes é até difícil, assim, porque eu, por exemplo, se eu vou fazer um comparativo agora com um jovem, com os jovens, com as pessoas jovens, com as pessoas mais jovens, se você me der uma nova plataforma, sei lá, um TikTok, alguma coisa assim, eu não vou saber mexer. A pessoa, eu sou formado em TI, eu tenho muito conhecimento, eu tenho, sei lá, eu tenho mais de 10 anos de experiência, larga experiência em vários setores, em várias linguagens de programação, mas se você me apresentar uma plataforma como TikTok ou algo do tipo, ou até mesmo assim, editar um vídeo, editar uma foto no celular, porque assim, quando eu comecei minha carreira na computação, celular não existia, não tinha isso. Sim. Então, é uma coisa que vai evoluindo com o passar do tempo e o profissional que atua nessa área, ele tem que estar preparado para ir absorvendo novas tecnologias a todo momento. Então, Julian, eu oi. acho muito interessante essa tua fala, porque também mexe num lugarzinho para muitas pessoas, que é a coisa do medo da tecnologia, né? Se você que estudou, que se formou e que trabalha, mas não necessariamente em tudo que, porque o poder, a velocidade de transformação de tudo está muito rápido, né? E da tecnologia não seria diferente, até para atender esse modelo atual que a gente vive. Então, se você tem isso de, eu não vou saber mexer em tudo, imagina os pobres mortais, né? A gente que não estudou e que se depara com novas tecnologias o tempo inteiro nas nossas vidas. Então, a gente tem que pensar em experimentar, né?
em vencer Exato. essa etapa do medo para poder conhecer realmente, entender e fazer funcionar, né? Exato, e é importante, porque eu me lembro quando eu comecei a usar computador, quando eu comecei a entrar em contato, era uma coisa, para mim, na época, já era uma coisa menos acessível do que é hoje em dia, não tinha o celular, computadores eram mais restritos, não tinha internet, então era um outro mundo de computação, é um mundo diferente de computação que existe hoje, e eu me lembro, também existia essa surpresa principalmente dos meus pais, que ficavam totalmente receosos de mexer no computador, que podia explodir, algo assim. E é assim, as coisas vão evoluindo e hoje eu sou totalmente confortável de dizer assim que eu tem várias coisas que eu não domino tão bem quanto uma pessoa jovem que já entrou em contato com isso desde a infância. Então eu Legal. vejo, eu tenho uma sobrinha então também que é mais jovem e ela já sabe mexer em todas as coisas, já sabe a tela, a própria tela, que não existia esse tipo de tela, touch. Então é uma coisa muito diferente. Assim, na época só existia o mouse, você tinha entrada através do mouse, das informações, através do teclado. Então é um mundo diferente, assim, que vai cada vez se abrindo mais. E, e ele é muito, muito, muito integrado a várias e várias profissões. Se vocês quiserem dizer alguma profissão aí, ao acaso, qualquer profissão, podem me dizer, que eu vou tentar dizer o paralelo que existe com essa profissão. Mas eu já posso adiantar algumas. Medicina, direito vai começar a ter cada vez mais, administração, a parte de educação, a educação agora com essas ferramentas, então aumentou muito a interação com tecnologia. E não volta mais, não abre mais mão disso. Não, pois é. E é uma forma muito interessante, assim, que se bem usada, se bem trabalhada, assim, é muito útil. É muito útil. Eu vou entrar numa parte mais adiante, depois das redes sociais e da internet como um todo, mas, assim, se a tecnologia, a computação, ela é bem utilizada, é fantástico, assim, é fantástico as possibilidades que você tem de melhorar, de melhorar processos, de até na medicina, ela é muito utilizada para potencializar as novas descobertas, assim, por exemplo, em processos de pesquisa e coisas onde os médicos têm que analisar as coisas, eles colocam com o uso do computador e com o poder de processamento dos computadores hoje em dia, auxilia a encontrar resultados mais rápidos. Então, é muito interessante essa parte de interação e ela é cada vez mais presente, assim, no mundo atual. Essa parte eu posso falar um pouco sobre os cursos, para quem tem Sim, algum interesse nessa área, quais são as possibilidades. Tem possibilidades em vários níveis, assim. Tem tanto possibilidades como cursos técnicos de programação que são mais voltados para o mercado, onde você vai fazer um curso técnico, pode ser em programação, em uma área específica, pode ser como técnico mesmo de manutenção de computadores, que tem duas coisas que se misturam muito nisso. É a parte do hardware, da máquina, e a parte do software, que é o que a gente está utilizando agora, que é essa parte programa. visual, essa parte do software, é uma área completamente diferente do hardware. Então, muitas vezes, as pessoas confundem também isso, porque eu sei, e é comum isso, eu trabalho na TI, eu tenho experiência em TI, eu tenho muito, como eu disse, assim, muitas áreas, só que, por exemplo, não tenho experiência em hardware. Eu tenho conhecimento em hardware, mas eu não tenho, assim, a experiência como um técnico em manutenção ou coisa do tipo para hardware. Eu vou saber oferecer dicas e algumas coisas, eu vou saber fazer algumas coisas, mas o especialista nessa área é o técnico de manutenção de computadores. Ele que vai ser o cara que... Então, essas duas áreas de hardware e software são áreas diferentes e elas são tratadas em cursos diferentes. Então, como eu falei, tem a parte técnica, que é uma parte que pode ser tanto de programação, de software, como a parte de manutenção, e tem depois os cursos de nível superior, que esses cursos de nível superior, então,
os mais conhecidos são ciência da computação e engenharia da computação. Ciência da computação, em linhas gerais, trata mais do software, engenharia da computação trata mais do hardware. E tem ainda uma outra área que também está muito em voga hoje em dia, que é sistemas de informação. Sistemas de informação, ela abrange uma área mais de administração e gestão na computação. Então, são pessoas que querem virar mais gestores de ferramentas de TI, de processos, e trabalhar nessa área. E Então, tem vamos um ver se a foco... gente entendeu. Peraí. Isso. Ciências da computação Isso. trabalha mais com Software. software. Então, Isso. assim, desenvolver esses programas, pensar em jogos, plataformas, essas coisas, né? Exato. Isso aí. Aí vem, qual é a outra? Engenharia da computação. Engenharia, que aí é o hardware. E aí é o hardware, aí a máquina, sim, a máquina física, o notebook, as peças dentro do notebook, parte de eletrônica e até um pouquinho de elétrica. Também Certo. tem a noção de computação, mas uma noção de computação mais voltada para a máquina, assim. Olha que legal, gente. E o terceiro que você falou é que tem mais o papel de gestão. Isso, que liga mais a parte de administração, então tem matérias que são da administração mesmo, e a parte da TI fica mais nesses aspectos de gestão. Também vai ter essa noção de programação, mas mais básica. Que legal, olha. E além disso, então, tem os cursos técnicos, que o curso técnico seria um caminho mais rápido para entrar no mercado, que muitas vezes, e aqui é muito, assim, eles consideram muito a experiência profissional e muitas vezes as pessoas seguem um caminho técnico aqui e não seguem para um curso superior. E é super, super, super normal. E esse profissional é muito requisitado no mercado. E ele é um curso mais voltado para o mercado direto. Então, tu vai ter 2 anos, provavelmente 1 a 2 anos, pode ter tem curso até de 1 ano, e que vai ser mais focado em uma área específica, por exemplo, desenvolvimento de jogos, Uhum. então, redes de computadores, então, vai ser coisas mais desse tipo, então. Queria te pedir licença, Gabriel Vitor. Você quer abrir o microfone e fazer sua pergunta que você botou aqui no chat? Para a gente ouvir sua voz? Ele ouviu a voz de paraibano. Vamos lá, Gabriel? Não, tenho vergonha. Então eu vou ler a sua pergunta, então. E ele é tão lindo. Se ele abrisse essa câmera, você ia ver como ele é lindo. Ele disse que esqueceu qual é mesmo a tua área. Ele acho que compreendeu essas diversas possibilidades de formação, mas a tua específica. Não esqueceu, não. Eu que não mencionei. Ele não mencionou, Gabriel. Mencionei que eu tenho muita experiência em várias áreas, assim, dentro da computação, mas a minha formação é de ciência da computação, então mais da parte de software, Hum. e eu me formei na Universidade do Rio Grande do Sul, e depois também a minha área de especialização foi inteligência artificial, que é uma área muito, muito, muito utilizada hoje em dia, e é uma área que tem um crescimento gigante para o futuro, assim, e que vai começar a aparecer mais e mais e mais. Então, Acredito. e aí no meu trabalho, bom, essa é a minha experiência de estudo, e aí no meu trabalho foram sempre nessas áreas, assim, de mais de programação, banco de dados, e aí, claro, dependendo da empresa, tinha um foco diferente, um foco na parte elétrica, um foco na área bancária, agora na área de jogos. Então, é uma coisa que é importante na computação em geral é matemática, lógica. São duas coisas muito importantes, assim. Então, quem quer É, ir para essa área tem que estudar matemática. Assim, Gabriel já reagiu aí. é, é importante, assim, estudar matemática. Você pode conseguir se desenvolver nessa área e tudo mais. Tem algumas áreas que não envolvem tanto matemática. Tem uma parte mais que vai mais para design gráfico, que é mais
Nessa parte de jogos tem muito, hoje em dia, que é uma parte de design gráfico, que quem gosta de desenho, esse tipo de coisa, então não vai ser tanto, não vai precisar se focar tanto na matemática, assim, quanto alguém que trabalha com programação. Basicamente vai ter que aprender a usar as ferramentas dessa área. E tem uma coisa legal que agora eu me lembrei aqui para falar um pouquinho da área de jogos, que tem uma empresa aqui que é a Ubisoft. Quem joga aí deve saber que essa empresa ela tem a sede aqui em Montreal e é uma empresa onde tem muito mercado de trabalho gigantesco. Então, essa área é uma área muito, muito abrangente, que ela envolve essa parte que eu falei de design gráfico para jogos, que é pessoas que são especializadas em desenho e também em utilização de softwares para design gráfico, para mexer os bonecos, para fazer toda essa parte. Sim. Tem a parte de som, que é a parte de integração com áudio, com música, e tudo isso para fazer um jogo. Então tem várias áreas, tem essa área do som, a área da imagem, e tem a área da programação em si, que é onde você vai, sei lá, calcular como um objeto bate no outro e eles se afastam. Isso precisa muita matemática. Muito exatas. E aí, mas tem esse campo que é muito abrangente e você pode enveredar para uma área assim, que não envolva tanto matemática. Mas dizendo de uma maneira geral, assim, sim, a computação envolve muita matemática. E lógica, principalmente. Diga. Tá. Olha, ainda não superamos isso. Ela é cada vez... Isso sim se chama em linguagem de baixo nível e alto nível. Baixo nível é quando você está lá nos bits mesmo, mexendo no 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Obviamente, a gente não faz assim para programar, a gente não mexe direto no 0 e 1. A gente sobe um nível, aí o que chamam de linguagens de programação. E aí essas linguagens de programação, elas traduzem aquele 0 e 1, as palavras em 0, 1, 0, 1, 0, 1. Lá no final vai ser... O que é o 0, 1, 0, 1? Dois números, um 0, um... Dá para fazer tudo com esses números. Porque lá no nível de hardware, é um elétrico, que é 0 ou 1, nível 0 ou nível 1. No transistor, no nível mais pequeno, lá dentro do computador, é isso. Só que o que a gente faz é a gente vai aumentando o nível da linguagem para a gente conseguir entender, porque afinal é o computador que entende 0, 1, a gente não entende isso aí, a gente enxerga um monte de 0, 1. No filme do Matrix, lá, Matrix, que aparecia um monte de 0 e 1 lá, a gente não entende isso. É o computador que entende. Então a gente tem que transformar isso é a parte da computação, transformar isso em coisas que a gente consiga dizer, se eu fizer tal coisa, acontece tal coisa. E aí o computador vai lá, transforma toda essa linguagem em código lá e 0 e 1. No final é 0 e 1. Existe uma coisa chamada computação quântica, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma área que está se abrindo assim e que vai mudar um pouco esses 0 e 1. Mas isso é muito, muito futurista e hoje em dia ainda não existe nada que faça grandes coisas utilizando isso. Mas isso traz aqui... Não, é bem mais complicado que isso. A computação quântica é bem complicada. A gente não sabe direito qual é o estado que estão as coisas ali. É como se existisse 1 milhão de coisas entre o 0 e 1. Infinitas sim, coisas. Acredito. Então, mas assim, o que eu ia falar agora? Eu ia falar um pouco sobre... posso falar um pouco sobre atualidades. Eu estava começando a falar de inteligência artificial. Isso. É uma coisa que faz parte assim do nosso cotidiano e hoje em dia. Era uma coisa que era mais ligada ao mundo acadêmico antes. Na época que eu estudei, já existia algumas aplicações de inteligência artificial, mas hoje em dia ela é muito, muito utilizada e a gente não percebe.
As redes sociais, elas se utilizam muito da inteligência artificial, principalmente para mapear o comportamento das pessoas e saber o que elas gostariam de ver. Por exemplo, se você está conectado a uma rede social, a pessoa está lá clicando, está abrindo coisas, está vendo determinadas coisas do interesse dela, e a inteligência artificial é usada muito para que os algoritmos que eles criam lá entender a cabeça dessa pessoa a partir do que ela clica, a partir de quanto tempo você fica assistindo um vídeo, a partir de tudo que você possa imaginar. São as pegadas digitais, Julian? A gente pode dizer que é o rastro digital que a gente deixa e É, traça o nosso perfil na rede? exato. É um rastro digital cada vez mais detalhado, que começou de uma maneira bem simplória, assim, quando a internet começou, você só detectava as pessoas entraram, tantas pessoas entraram no site. Só. Agora não, tantas pessoas entraram no site, clicaram tal botão, fizeram tal coisa, assistiram tal vídeo, ficaram tanto tempo assistindo aquele vídeo, e essa pessoa é conectada com milhares de outras pessoas que talvez tenham os mesmos interesses dela. Então, isso gera uma. E os algoritmos estão cada vez mais avançados usando a inteligência artificial para deduzir essas coisas, que um ser humano, assim, e fizeram pesquisas até comparando deduções, o computador está ficando muito bom, os algoritmos estão ficando realmente muito bons em descrever uma pessoa baseado naquilo que ela acessa, naquilo que ela consome. Cada vez mais, assim. E eles fizeram estudos comparativos para saber se um algoritmo conhece mais uma pessoa que o cônjuge, ou com que o filho, ou com que pessoas próximas, com que um amigo sabe de você. Então, nesse grau, assim, Isso nos que... alerta para essa participação cidadã também nas redes, né? E no uso dessa tecnologia, assim. O que é que eu acesso, onde que eu acesso, que informações minhas eu estou registrando e deixando. A gente Exato. tem, aqui no Brasil, inclusive, a gente está passando por uma atualização da Lei de Proteção de Dados, né, Uhum. aqui. Hoje você clica, por exemplo, num vídeo ou qualquer coisa, uma propaganda, entra agora um avisozinho que antes não entrava, que era exatamente informando que dá acesso a isso, e que seus dados vão estar protegidos de outra forma que antes. Aham. Assim, a lei, no geral, está querendo dizer assim, os dados são seus e não da empresa. Então, você hoje tem um respaldo legal caso os seus dados sejam passados de empresa para empresa, porque isso acontecia, né? Acho que Uhum. ainda acontece, Acontece, né? acontece, e é uma coisa muito, muito, muito difícil de evitar. Estão, como você disse, estão sendo feitas tentativas de evitar esse tipo de coisa, mas está acontecendo muito, assim. E a gente ouve sempre notícias, vazamento de informações, vazou tantos bilhões de contas de usuários, e é uma coisa, assim, que acontece e vai continuar acontecendo. É bem difícil, assim, no momento que a internet se tornou algo global, se tornou algo de fácil acesso e com o uso do celular, então todo mundo está acessando a internet, todo mundo está. É bem difícil, assim, essas medidas de controle, e a gente tem que tomar cuidado. Realmente, a gente tem que tomar cuidado na internet. Eu tenho umas perguntas aqui para vocês sobre redes sociais, eu posso começar agora a falar sobre redes sociais, e aí vamos ver se funciona. O Gabriel perguntou alguma coisa que acho que Isso. teve uma Se perguntinha. você usa muito Word, Excel, etc. Olha, eu usava muito Word e Excel, mas hoje eu utilizo as ferramentas do Google. Google, né? É, porque na grande maioria das vezes as ferramentas do Google já não, elas me atendem já. A menos que você vá utilizar alguma coisa bem específica do Word ou do Excel, as ferramentas online já atendem
É, bastante, assim. é isso que eu ia dizer, Gabriel. O Google, ele tem essas ferramentas online. Então, você tem o editor de textos, que é o Word, Uhum. no o Docs Google, né? Você tem o planilha Google, né, Planilha Julian? Google. Que Planilha corresponde ao Excel do Windows. isso. E tem N outros, né? Outras ferramentas, como é que chama? É São o ferramentas, não, tem o são equivalente o PowerPoint ao PowerPoint. Ou apresentação Google, pra gente aqui. apresentação Google. Elas são um pouco mais simplificadas, mas atendem 99% das tarefas, então eu comecei a utilizar elas e é mais fácil, né, porque você não tem o arquivo fixo no teu Isso. computador, você pode acessar de qualquer lugar aquele arquivo, E é pode mais fácil. trabalhar de forma compartilhada naquele arquivo também, né? Exatamente, é Você outra coisa pode. que... e com o maior uso desse compartilhamento, com o trabalho remoto, começou a cada vez mais É, usar essas ferramentas compartilhadas, colaborativas, né, que eles isso. chamam. Então, Então vamos lá, as perguntas para nossa deixa, galera. deixa eu ver se eu tenho tem como compartilhar, né? Já que tá tão caladinha, tô só de olho nela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, acho que vai dar certo. Chegou. Para trabalhar, ele fez mais, acho que tem mais uma pergunta. Ele perguntou, para trabalhar para algumas empresas, precisa dominar essas ferramentas, né? Porque tem que fazer gráficos. Normalmente é uma coisa interessante você dominar ou aprender a utilização de Word e Excel. São ferramentas, sim, muito importantes de conhecer, porque todas as empresas utilizam isso, tanto da forma tradicional, Word e Excel, quanto da forma online nas ferramentas do Google. Então é uma coisa assim, é uma coisa bem importante aprender a utilizar essas ferramentas, pelo menos as funções mais básicas, assim, é importante. E, Gabriel, deixa eu te dizer, o Google, inclusive, tem um curso gratuito, tá? Para você aprender a utilizar algumas dessas ferramentas. Você precisa ter uma conta Gmail Uhum. e aí você acessa e vai fazendo esses cursos em etapas, vai vencendo cada etapa. Vale a pena, viu? Pra Ah, aprender. é uma boa dica, porque o Google, como uma plataforma de graça, ele oferece também É, eles querem que utilizem as ferramentas deles, então. exato. Bom, vocês estão vendo aí, vocês podem acessar, então, esse site, www.mente.com, e digitar esse código que está na tela também. E aí vai ter lá uma opção, ou na verdade dois campos para vocês. Isso, pode compartilhar. Lá no. O link? Você diz? É o link. Uhum. E aí vocês podem preencher quais são as duas redes sociais. Eu acho que eu coloquei dois espaços lá, as duas redes sociais que vocês mais utilizam, só para ter uma ideia, porque Já botou o link aqui? Não, né? o link. Vocês estão enxergando a minha tela? A gente tá enxergando, mas a gente, para acessar, tem que clicar no link dele, né? Tá. Deixa eu pegar aqui. Onde é que tá a salinha de chat aqui? Aqui. Posso digitar aqui. Pronto. Vocês acessam esse link e vai aparecer um númerozinho para colocar. Vocês colocam. Eu vou colocar aqui. Pronto. E aí vocês colocam esse número abaixo e vocês vão entrar na tela. Vamos ver. Quando começarem a entrar respostas, é para aparecer. Acho que eu caí. Ah, tá aqui o número. Alguém conseguiu? Não estou conseguindo entrar? Sim, consegui.
Aí, começou a aparecer. Todos vocês entenderam? É copiar, entra nesse link, copia esse número aqui, bota lá, vai aparecer um monte de númerozinho, vocês copiam esse número e colocam lá, e aí vocês respondem, como vocês fizeram comigo naquele dia. É o esperado. Vamos ver. Tá chegando. Eu tô imaginando, eu aposto no WhatsApp. Também. Ainda mais você que trabalha com aposta, eu que não vou apostar com você. Vamos lá, gente, quem mais? Quem mais? Ah, tem um Ai, WhatsApp tá aqui. chegando. Olha um Face. Olha, um Face ainda. Coisa boa. TikTok. A TikTok. TikTok é do momento. Fosse minha enteada de 10 anos, seria o TikTok. Pois então. Ó, É, Instagram. Instagram também é bastante utilizado. WhatsApp. Bom, o que deu mais aí foi WhatsApp, Instagram, um pouquinho de Facebook e TikTok. é. Assim, o WhatsApp é muito, 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 muito utilizado no Brasil. Eu posso dizer que não é tão utilizado assim aqui como no Brasil. Sério? Sério, eles utilizam muito, sabe o quê? Telegram? Não me diz que é SMS. SMS. Sério? Sério, muito. Olha. Gente, Então, vocês claro, conhecem SMS, vocês dessa nova geração? é que, é que como no Brasil é. Bom, pelo menos não é tudo por e-mail, né? Antigamente era e-mail. Eu utilizava É. muito e-mail antigamente. Era. Nossa. Hoje em dia é muito. Kawaii? Kawaii. Essa eu não conheço, nem conheço. Qual? Kawaii. Kawaii. Também Kawaii. Eu acho que não. eu já ouvi falar. É igual o TikTok, Ah, pessoal. é? É quase a mesma coisa. Na Ah, mesma linha do TikTok. Bom, uma coisa que mudou foi isso. Esses aplicativos de mensagem instantânea e essas redes sociais, elas começaram a tomar conta, assim. E hoje existem grandes, assim, redes sociais que tomam conta de tudo. O Facebook é uma delas. Tem uma que é usada... em todas as áreas tem alguma rede social. Na área de profissional, tem uma rede social que a gente utiliza muito, que é o LinkedIn. No sim. âmbito profissional, é muito, muito utilizada. Aqui se utiliza muito, muito, muito mesmo. Era bom explicar um pouquinho para eles. Vocês conhecem LinkedIn, gente? Coloca aqui no chat. Jaque, abre aí o microfone, que tu é a corajosa aí do grupo. Já ouvi falar, Falar. Vitor. Assim, o LinkedIn, ele E- é realmente uma rede utilizada para nível profissional. Então, você tem lá o teu percurso profissional, tem lá como se fosse, hoje em dia, o teu CV lá, o teu O currículo, currículo, né? currículo na forma rede social. Então, você tem lá o teu currículo, você tem lá as empresas que você trabalhou, você tem lá os teus contatos profissionais e é uma rede assim muito utilizada pelos empregadores hoje em dia. Quem vai se candidatar ao emprego, eles utilizam muito, muito. Além de às vezes fuçar no Facebook e tal da pessoa, mas eles utilizam profissionalmente o LinkedIn muito, muito aqui. É uma rede bem, bem legal de ter e quando você entra nessa área profissional, é bem importante de fazer um perfil do LinkedIn, até, além de você ter o seu currículo em papel, é legal você ter o seu currículo lá.
Aqui a gente está, as grandes empresas estão crescendo nesse caminho do LinkedIn. Uhum. A gente teve até na empresa que eu trabalho uma seleção recentemente para uma coordenação pedagógica e um dos critérios foi ter acesso a isso, Uhum. a essas informações. Mas acho É. que foi a primeira vez que foi solicitada no processo seletivo. Aqui é bem comum eles solicitarem, você coloca, é muito bom você ter o seu perfil lá, Uhum. atualizado, de preferência, é muito importante. Ah, tem. Esse é o mercado, é, o, o ICQ, não, Mirk provavelmente, talvez o ICQ alguém conheça, mas o MSN, Orkut, Orkut, bem lembrado. Orkut. Ai, minha raiva é ter É, esquecido a conta, gente, que ainda podia entrar na época. Eu não sei se hoje ainda pode, mas na época eu, ainda podia entrar. Ficou tanta foto minha lá dentro e eu não consegui. pois é, tá, E, pois é. e o Gabriel Vitor rindo da idade da gente, porque ele botou aqui Orkut, kkkk, Orkut, Gabriel. Não, ele nem Não, ouve, Carol. O Mirk entrega a idade muito. Não, eu vou logo É, dizer que eu sou mais velha que Carol, mas eu não me lembro desse, não. Ah, foi. eu já Foi tinha no, alguns anos que eu não vou dizer aqui, porque senão a Gabriel Vitor vai saber minha idade, foi mas eu no já tinha início alguns da anos. internet, final da década de 90, muitos anos 2000. É antes de 2000. É, porque a internet Vamos. ela foi meados de 95, 96, ela começou a se popularizar em 97, aí foi indo assim. Então essas ferramentas do início eram bem. É uma briga, na verdade, é uma briga assim dos países. A informação é poder, cada vez mais assim. Já se falava um tempo atrás nessa frase assim, mas assim cada vez mais. Não só a informação agora, porque o volume de informação é muito, 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 muito grande. Então você precisa das técnicas como da inteligência artificial para pegar essa informação toda e transformar em alguma coisa que você entenda. E para E filtrar também, né, Juliana? exatamente, um outro aspecto muito interessante na internet
é cada vez mais difícil de ir atrás da informação ou da informação ser segura e de poder confiar na informação. Isso. É bem difícil isso, assim, para mim, que trabalho todo dia com internet, que busco na internet, que faço pesquisa, é muito lixo, muita coisa, muita desinformação. Ao mesmo tempo que você tem uma quantidade infinita assim de cursos e de coisas que você pode ter acesso hoje, é a quantidade infinita de lixo e de coisas e coisas mentirosas. E então é muito Fake importante news. você fake news, saber gastar um tempo, procurar a informação, ler aquilo, ver se ela tem uma referência, porque hoje em dia é muito fácil se enganar assim com o que a gente vê na internet. E à medida que as coisas. Eu diria que não tem como evitar, assim. É bem difícil esse processo de evitar, porque a internet está por todo lugar hoje em dia. Então, a gente tem que realmente aprender mesmo a tentar parar um pouco com o imediatismo que é muito frequente, assim, e cada vez mais as pessoas absorvem informação mais rápido. Tentar parar um pouquinho e ver se aquilo que você está lendo tem uma referência, se tentar buscar as boas fontes. É uma coisa bem difícil, assim. Se vocês quiserem responder aqui na uma outra pergunta, não se preocupem, pode falar a verdade. É o mesmo link? É o mesmo link. Tá. Talvez se vocês continuarem na mesma página já tenha aparecido para vocês. Tá. Já tem duas É que respostas. eu tinha fechado. Não se preocupem, pode falar a verdade. Não vai aparecer a resposta quem Mas a rede social, ela faz parte da nossa vida muito mais fortemente do que antes. Por causa desse aparelho aqui. Esse aparelho aqui mudou. Eu diria que foi um novo, assim, tem vários degraus, assim, na escala de computação. E esse é um degrau, assim, que foi... O primeiro, eu acho que foi... Na computação, claro, teve outros antes, mas um primeiro revolucionário, assim, foi a internet. A internet foi algo inacreditável, assim, porque antes ficava concentrado naquela biblioteca gigante, onde você tinha os livros lá e o conhecimento estava todo lá e você tinha que ir para lá. Isso. De alguma maneira, ou alguém te enviar aqueles papéis, era tudo mais difícil. No momento em que apareceu a internet, boom, a informação pôde ser distribuída para todos os lugares e o outro boom que aconteceu, mas ainda estava restrito a você ter um computador na tua casa, que era uma coisa que nem todos tinham acesso, e era um negócio físico que você não podia levar de um lugar para o outro. Então estava mais restrito ainda. Aí no momento que apareceu o celular, que você pode levar para qualquer canto e você tem um poder de processamento aqui tão ou maior do que um computador, as coisas mudaram de novo. Então Porque o é assim, celular, ele chegou como telefone apenas, né, primeiro. Depois é que exato, veio quase que um exatamente. computador na mão, né? Exato, era simplesmente para fazer ligações, tanto que tem o meu pai demorou até usar o smartphone, ele usa smartphone agora, mas ele demorou para usar, ele usou durante muito tempo aquele telefone o básico para fazer chamadas, assim. Uhum. O Nokia tijolão. Tijolão, que ele não conseguia utilizar simplesmente por causa da tela touch, dos motivos, né? Porque não é uma coisa trivial, digamos assim, para Uhum. Ah, não, vai. É, mas é assim, a velocidade de evolução dessas tecnologias é tão grande assim que por isso que eu disse assim, a pessoa que gosta e tem interesse nessa área, ela tem que Como consumir. É. como consumir. É, é.
Muito, muito. Curadoria. Ah, sim. É. Isso aí. O, Bom, bom, vocês responderam aqui. Olha, ficou até parecido. Agora eu vou mostrar aqui só rapidamente uns resultados que eu fiz uma pesquisa rápida, assim, para ver quais são as redes mais utilizadas e o tempo que é gasto em rede social. Ficou entre 2 e 4 horas, ó, tem gente que usa pouquinho, menos de 1 hora. Eu não me enquadro nesse. nem Provavelmente eu. eu me enquadro no, entre 2 e 4 horas. Bem possível. É, pois Eu é. sou mais de 4. E eu tento controlar um pouco esse uso porque meu dia a dia é na frente do computador. Eu trabalho na frente do computador e depois eu saio e vou na frente do celular, né? Tento diminuir um pouco esse uso. Mas é como essa parte social, ela tá vinculada a isso, os teus contatos, os teus amigos, as tuas coisas, então tá tudo vinculado ao teu celular. É. É um pouco difícil, porque... Você trabalha no computador e ele está aqui do lado carregando, que não pode nem dormir descarregado. Exato. É horrível isso. É. Bom, aí eu vi assim uma pesquisa rápida assim, brasileiros gastam mais de 3 horas por dia em redes sociais, em média, e o Facebook seria a rede preferida. Olha, Mas eu vi uma outra pesquisa dizendo que 90 e poucos pessoas, aqui, 96% das pessoas acessam o YouTube em algum momento. 91%. O YouTube, eu não sei vocês, mas eu utilizo muito o YouTube também. uhum, O YouTube é uma rede que tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, tem muito lixo, e é uma rede extremamente viciante até, e ela te envia vídeos a todo momento relacionado com aquilo que você viu e relacionado com os seus amigos, teu círculo, então é uma dessas redes que se utiliza muito dessa... Uma coisa interessante é que essas redes sociais elas começaram a utilizar isso, mas as lojas online já utilizam esse tipo de coisa de alguma forma há um tempo já, mandando e-mails de coisas que acham que você precisa. isso. Então, essa é toda uma área assim que tem muito estudo e é muita pesquisa para fazer essas redes cada vez mais viciantes, na verdade, um objetivo que não é tão legal assim. Um filme que vocês têm mais interesse nesse assunto, que eu acho bem legal, que está disponível no Netflix, se chama O Dilema das Redes. Não sei se alguém já viu. Não, É já estou muito anotando. interessante. É totalmente sobre esse aspecto de do vício das pessoas e como as pessoas elas estão ligadas e tudo isso que eu falei de ter um algoritmo lá que fica direcionando as pessoas a consumirem aquelas coisas, é sobre isso. É sobre isso e sobre as grandes empresas, como elas... O objetivo delas é fazer com que você fique o mais tempo possível na rede. Então, não necessariamente ela... Black Mirror. Black Mirror, é. É um pensamento assim de ideias que podem acontecer no futuro, né? Que não acontece agora, mas muitas já estão, parte disso já está acontecendo e podem realmente acontecer no futuro. Mas assim, essa parte de redes sociais é uma parte que ainda vai dar muito o que falar nos próximos anos e também tem essa ligação forte com coisas bem sérias, assim, com questão de eleição, com divulgação de fake news, com todas essas coisas, assim, envolve isso, então é bem complicado, assim.
essa parte de redes sociais, e é uma coisa que as empresas, assim, elas têm mais o interesse, como eu disse, elas têm mais o interesse em fazer com que as pessoas fiquem nas redes sociais e menos com aquilo que elas estão divulgando, se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Elas têm interesse que as pessoas fiquem o maior tempo possível nelas. Então, Sim. não que isso seja necessariamente bom. Uhum. Tá, Inclusive campanhas eleitorais, né? sim. Uhum. Não, é que tem um poder muito grande, sim. Ele é de uma forma diferente do que as outras redes sociais. Ele atua de uma forma diferente, ele tem uma... Mas o que acontece é que todo mundo percebe hoje em dia, as lideranças políticas, tudo percebem que tu ter uma plataforma de usuários, seguidores, no caso do Twitter, gigantesca, é importante, porque é uma coisa que aconteceu também, uma mudança da forma de se comunicar, assim, que você não tem mais a comunicação através da TV, onde tu atinge um número de pessoas que está com a TV ligada naquele momento. Agora não, você tem o celular, que como você disse ali, você está carregando o celular para ele não descarregar. E você ter os seguidores lá, uma quantidade de milhões de seguidores lá, no momento em que você posta uma mensagem lá, vai chegar para esses 40 milhões de pessoas que vão estar com o celular naquele momento. Então elas vão ser, vai chamar aquilo para a visão da pessoa. Ela não vai precisar estar com a TV ligada naquele momento para você informar aquilo que a pessoa está informando. Então, cada vez mais se percebe isso e é isso aí. Assim, a integração da computação com tudo que nos permeia, com todo com A processos nossa vida. políticos, com toda a nossa vida, assim. Ela influencia diretamente. Muito Isso mais mesmo. assim do que eu via no passado, ela influenciando agora com o celular, um impacto é muito grande. Eu não sei, alguém Bom, falou aí sobre TV, muitos jovens não assistem televisão, exatamente, é uma coisa que mudou, assim, completamente. A é outra TV, plataforma, né? antigamente se fazia essa pergunta relacionada à TV, quantas horas você assiste TV por dia? Isso. Hoje é quantas horas você passa em redes sociais, né? Eu acho que a tecnologia ela vai transformando essas plataformas de comunicação, né? Você, por exemplo, rádio hoje, você tem os podcasts, que está super em alta e que estão aí na internet facilmente ali no celular. Você acessa um podcast e ouve, não tem imagem, né? Uhum, Você ouve todo o programa, o conteúdo que está sendo abordado. O Canal Futura mesmo tem 5 temas de podcast que sai desenvolvendo, que são programas de rádio, porque é a voz, não é na imagem, não tem um uhum, texto visual, né? Então isso vai se transformando de forma que chegue mais fácil a todo mundo, para que as pessoas realmente possam ser engajadas e consumir isso, né? uhum. Como você está dizendo aí, tem muitos mecanismos, muitas coisas boas que surgiram disso aí, podcasts, programas, muita coisa interessante, assim, mas que muitas vezes fica até em segundo plano, às vezes. É difícil da gente fazer o filtro dessas coisas, assim, É, porque é tanta informação e é realmente um problema, para as pessoas gerenciar, para as empresas gerenciar. Eu trabalho agora nessa empresa de jogos, imagina o volume de jogos, de pessoas jogando pela internet, coisa que aconteceu com a pandemia, aumentou muito o número de pessoas que jogam pela internet, então o volume de dados e de informação que chega é gigantesco. É, imagino. é a... Mas então,
Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa que eu queira falar. Tem Acho que alguma... pode descompartilhar, né? Tu ainda vai mostrar alguma coisa Não tem mais nada para... para voltarmos a te ver. Ah, sim, eu ainda estou apresentando, né? É, aí. Pronto. Então, acho que é isso, né? Alguém queria perguntar mais alguma coisa? O Vitor caiu. Da área, alguém tem algum interesse na área, quer saber É, alguma coisa específica? calma, um de cada vez. Não se atropelem na fala. Não vou assustar ninguém com matemática. É, Matemática é importante. Eu posso dizer que é importante. É mas importante. eu acho que Vitor escreveu uma coisa aqui, eu acabei deixando passar. Eu até anotei para depois responder. Tem que ser inteligente em matemática. Não, você tem que querer estudar em qualquer Exato. área da vida. Né? É. Assim, eu fiz psicologia, eu não tenho que ser inteligente em pessoas, mas eu tenho que estudar o universo humano, Uhum. psíquico. Então, qualquer coisa que você vai abraçar enquanto profissão, a tua inteligência você vai desenvolvendo a partir do teu interesse. Então, é muito Exato. mais do que te motiva a escolher essa profissão, e aí você vai mergulhar nisso e tem a capacidade de aprender, porque, acima de tudo, nós temos capacidade de aprendizagem. Né? É importante a gente saber disso. Para não assustar, não achar de hoje, por exemplo, para eu tenho uma dificuldade hoje com matemática, mas eu tenho consciência que se eu quiser, eu aprendo. Então, é uma questão mesmo de a gente ter consciência disso para não desistir no meio do caminho de nada do que a gente almeja, né? É isso aí. E a computação, assim, ela, como eu disse antes para vocês, assim, tem muita coisa que aparece, as redes e coisa, TikTok eu não sei acessar direito, eu nem, acho que eu nunca acessei, não sei, a minha prima mostrou só, mas tem coisas que eu não domino. Se for fazer uma edição de uma foto, de um vídeo, qualquer coisa no celular, eu tenho certeza que alguém de vocês vai fazer mais rápido do que eu. Então, por mais que eu saiba, por mais que eu tenha todo esse estudo, é uma coisa que na computação e como em muitas áreas você tem que continuar dedicado a aprender, e Isso. as tecnologias elas vão surgindo a cada momento, vão surgindo novas, e tem que estar sempre Isso aí, interessado. Juliana. Eu acho que você trouxe para a gente informações muito importantes da área. A primeiríssima delas, a questão de quais são as possibilidades e os caminhos profissionais, seja no ensino superior, seja no ensino técnico, né? Como que o mercado abraça e te traz possibilidades e o diálogo dessa profissão com todas as outras e qualquer outra profissão, como você falou, né? Qualquer profissão que vocês disserem aqui, eu vou mostrar a vocês que a computação está nela. Eu até me lembrei do esporte, por exemplo. Oh, Os nadadores, né? O muito. quanto que melhorou o desempenho deles nas piscinas pela roupa, pela tecnologia de roupa que eles utilizam, né? Uhum. E N outros exemplos dentro do esporte que a gente tem. A cidadania digital, né, que Carol trouxe, você falou também, eu acho que nos traz esse cuidado de qual é o nosso papel também nessa realidade tecnológica e computacional, né, como que eu me comporto e me porto diante dessa tecnologia, tanto me apresentando como consumir, passa por esses dois viés, né? E bom, eu acho que a gente tem que agradecer muito a você, né? Não sei se você ainda tem mais o que abordar, mas. E as relações humanas, as relações sociais, né, a partir dessas Eu redes. posso acrescentar mais uma coisinha ainda, que eu não falei muito, mas Ótimo. assim, antigamente na computação, e eu vou falar da experiência aqui no Canadá, Hum, ela era muito focada assim no nerd lá que ficava no canto dele programando e fazendo as coisas sem ter uma interação social, ou sem ter uma interação com as pessoas mesmo, não essa interação da rede social, mas com as pessoas mesmo. sim. E aqui no Canadá eles dão um valor muito, muito, muito grande a esse tipo de relação entre as pessoas, mesmo nesse âmbito da computação, assim. Isso é uma coisa que eu senti uma diferença bem grande, assim, nas entrevistas que eu fiz aqui, que eles não abordavam simplesmente, você sabe tal linguagem, você sabe tal coisa, qual a tua experiência com aquilo. Eles falavam coisas do tipo, o que você faria se um colega teu falasse tal coisa e daí ficasse mal entendido, e aí como é que você resolveria uma situação dessas? Como é que você resolveria uma situação de conflito no trabalho?
E eles me perguntaram várias vezes esse tipo de questão, de maneiras diferentes, em situações diferentes. E eu percebo o cuidado que eles têm com essa parte, que no Brasil eu vi de uma forma muito diferente, mas que aqui foi uma coisa bem interessante, assim, que eu percebi. Eu acho que a gente tem passado por uma transformação aqui no Brasil no que diz respeito ao currículo da educação básica, com a BNCC, e ela traz um pouco disso, sabe? Um cidadão, essa formação pessoal, não só focada no conhecimento técnico, no conteúdo dos componentes curriculares, mas nessa formação principalmente de aspectos socioemocionais. Então, como que eu me comporto diante, por exemplo, eu não vou contratar uma pessoa que sabe muito tecnicamente falando, e tem outro que sabe tecnicamente falando, mas esse aqui sabe trabalhar em grupo, é criativo, sabe exercer uma liderança agregando e não dividindo, sendo superior. Então, existem outros aspectos relacionais que estão se somando muito. E é legal demais você trazer isso para vocês que estão ouvindo a gente aqui, quando pensarem numa profissão, pensarem também nessa formação pessoal de vocês, nessa capacidade de ser e de estar no mundo, nessa relação com o outro. Você vê aí, a gente pensar em computação, transcendendo essa capacidade técnica, né? Eu preciso saber também me importar numa equipe, porque eu não vou desenvolver um trabalho só. Eu vou desenvolver o Exato. trabalho com outras pessoas, eu preciso agregar, eu preciso somar. Enfim, muito legal também essa leitura. E por mais que a gente esteja Perfeito. à distância, eles levam totalmente em consideração esse aspecto e procuram utilizar a câmera até para ter essa relação social e ter essa proximidade mesmo estando Sim. distante. Então, esse aspecto pessoal, assim, eu achei bem interessante, assim, que antigamente nas outras coisas ou em alguns lugares era mais tu ficava ali no teu cantinho fazendo teu trabalho e não se É, preocupava muito nesses aspectos. Então, achei bem legal isso. que bom, que bom. Bom, gente, então é isso. Agradecer mais uma vez ao Juliano, já pensando aqui no próximo tema, no próximo assunto, queria muito ouvir você novamente, é muito bom te ouvir. Você fala a partir de uma realidade, de uma prática, né? E fica muito mais verdadeiro mesmo, né? Porque é em cima daquilo que você pisou e construiu na sua vida. Então, é Foi te muito legal agradecer também. mesmo. E, e é isso, Carol. Mais alguma coisa? Meninas, obrigada pela presença de vocês que Obrigado a ficaram aqui todos. até o final. Juliana, pode se despedir aí da nossa turma.